Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Jonas, no capítulo de número 2. Livro do profeta Jonas, o capítulo é o capítulo de número 2. Depois nós vamos orar um pouquinho, se assim Deus permitir. Mas agora nós vamos meditar numa palavra. Quem achou, diga amém. Que diz assim, a epígrafe do texto diz assim: Jonas no ventre de um grande peixe, e sua oração e o seu salvamento. Verso 1 diz assim, nós vamos ler aí o verso 1, o verso 2 e o verso 10, tá bom? Que diz assim: orou Jonas, e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. O verso 10 diz assim: e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Você pode curvar sua cabeça só um pouquinho? Senhor Jesus, bendito é a tua palavra, bendito é o Senhor, que nos alimenta, o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos dá a força para entrar e sair da tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui para adorarmos e bendizer o teu nome. Já te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que já é de grande conhecimento de nós todos essa passagem do livro de Jonas, não só no capítulo 2, mas os seus 4 capítulos, aonde o Senhor manda que Jonas se levante e vai até a cidade de Nínive pregar contra ela, contra a sua malícia, contra a sua maldade. E o texto mesmo vai nos informar no capítulo 1 que Jonas se levantou, mas não para obedecer à voz do Senhor. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. E com isso ele vai até uma cidade chamada Tarsis e desce a Jope e ali compra a sua passagem e bota os marinheiros que estão nesse navio em grande dificuldade. Jonas é um homem que, longe da presença e da orientação de Deus, ele é um homem que é um desastre. Jonas, sem a direção e sem a obediência necessária, ele é um homem que acaba sendo um homem que é um homem causador de tempestade. Conhece alguém assim? Conhece alguém, até na Bíblia mesmo, causador de tempestades? Alguém que, fora dos caminhos de Deus, só faz besteira. Tem gente que nasceu para andar com o Senhor, nasceu para ser santo, nasceu para ser remido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, mas muitas vezes luta contra a direção e contra a vontade de Deus. E algumas vezes, quando isso acontece, essa pessoa acaba sendo um causador de tempestade. Pessoa essa que até mesmo as pessoas que estão à volta, à sua volta, elas acabam passando dificuldade. Por quê? Porque, na verdade, quando alguém está fora da direção de Deus e acaba também entrando dentro da embarcação de alguém, ele acaba trazendo vento para quem nunca pediu vento, mas sim calmaria. E eu quero, nessa noite,
tematizar essa mensagem como o poder da oração. O poder da oração, da intercessão. Todos nós conhecemos que a oração ela tem um poder, como a Bíblia mesmo diz, que há um poder extraordinário nos joelhos que se dobram. Aleluia, é isso, Adriana. Há um poder extraordinário quando nós elevamos as nossas vozes em oração. E nós estamos num culto, querido, que nós denominamos como quarta-feira, o culto que é o culto de fogo, o culto que a gente não veio aqui para perder tempo, a gente veio aqui investir tempo. A gente veio aqui, querido, simplesmente porque a gente ama o Senhor Jesus. Nós amamos a sua presença. A sua presença é tudo para nós. E quando nós começamos, ou quando nós entramos nesse ambiente de oração, nesse ambiente de culto, o ambiente que, quem sabe, estava... o céu estava fechado, o céu estava de bronze. Quando nós levantamos a nossa voz em oração, nós podemos ver que a nossa oração ela vai movendo o lugar aonde nós estamos. A nossa oração ela vai transformando o lugar aonde nós estamos e vai gerando um ambiente favorável ao milagre do Senhor. Todas as vezes que nós abrimos as nossas bocas, os nossos lábios, para declarar ao Senhor a sua grandeza, como o próprio texto diz, Jonas vai dizer que na sua angústia ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua voz, ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Não importa o lugar que você está, não importa o lugar que você já esteve. O salmista, o Salmo 139, ele vai dizer, se eu subir o céu, lá o Senhor está. Se eu descer o mais profundo abismo, ali também o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no Seol, Ele ali também está. O que eu vim afirmar, o que eu vim dizer para você nessa noite? Não importa a situação que você está vivendo, eu quero dizer para você que Deus, Ele ouve a sua oração aonde você estiver. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Eu sei que há um poder extraordinário também na reunião, na congregação dos santos, aonde aquele que tem salmo vai salmodiar o Senhor, aquele que tem cânticos vai cantar, aquele que tem línguas vai interpretar elas. Mas eu sei que também não existe ambiente certo para poder clamar a Deus. E nós podemos ver aqui nesse texto que Jonas, ele ora ao Senhor. E ele ora da onde? Ele ora das entranhas de um peixe. O Senhor Jesus vai nos ensinar a orar. E Ele diz, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E o teu Pai que está em oculto, Ele vai te contemplar lá. Mas Jonas, devido à sua desobediência, devido à sua falta de capacidade de obedecer à voz do Senhor, Jonas entra, quem sabe aqui, dentro de um colapso mental e também espiritual, ao não perceber que de Deus ninguém pode fugir, ninguém pode escapar. Será que você pode repetir isso comigo? De Deus ninguém escapa, de Deus ninguém foge. Será que nessa noite eu estou pregando para alguém que está fugindo do Senhor? Jonas tinha uma chamada. Jonas tinha um destino. Deus falou para ele, vai para Nínive. E ele não foi para Nínive. Ele desceu para Tarsis. Ele comprou a sua passagem. Ele causou tempestade num barco que estava por navegar sobre calmaria. Mas no dia da angústia, no dia que ele percebeu que todo aquele mal causado por ele e que tudo aquilo que ele estava fazendo já não tinha mais controle da sua própria vida, o texto vai dizer que nesse dia, no dia da angústia, ele vai e clama ao Senhor. E ele clama ao Senhor.
A Bíblia vai dizer, se não estivesse na Bíblia, eu não acreditaria. Porque a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor no ventre de um grande peixe. E ele identifica esse lugar como o inferno, como um lugar que ninguém aqui quer estar. Porque sabemos, nós temos a certeza que iremos morar com Deus. O inferno não é o nosso lugar. E Jonas está clamando neste lugar, no dia da angústia. E no dia da angústia, aonde Jonas, ele procura o seu auxílio, o seu socorro, ele vai clamar ao Senhor. Jonas não é como muitas vezes nós, que no dia da angústia, nós vamos para o WhatsApp, postar status, hoje eu não estou bem. Jonas não é como nós que, quando não estamos passando um momento favorável, abrimos a página do Instagram e postamos uma foto lá, dizendo como está o nosso estado emocional. Não, Jonas não vai nesse dia, no dia da angústia, procurar o seu melhor amigo para dizer para ele a besteira que ele fez e como ele está se sentindo, como ele está passando. Não. Jonas não vai procurar os seus pais para poder dizer para ele: pai, eu fiz uma besteira, o Senhor mandou eu ir tomar uma direção, mas eu tomei uma direção totalmente contrária à direção de Deus. Não. Jonas vai pedir ajuda àquele que pode resolver todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Jonas vai pedir socorro a quem, igreja? Ao Senhor. E eu quero trazer já essa primeira aplicação para você, porque eu aprendi com Jonas. Eu aprendi que no tempo da angústia, existem coisas nas nossas vidas que só o Senhor pode resolver. Aleluia. Será que tem alguém aí? Ele foi pedir ajuda ao Senhor. Quem sabe nessa noite existe alguém aqui, ou alguém que nos vê pelas mídias, que também está passando por um momento de grande angústia. E já bateu em muitas portas, já tentou resolver do seu jeito, já tentou acalmar a tempestade, já tentou resolver, porque o Salmo 120 diz, o salmista vai dizer que na angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu, o Senhor ouviu. Eu quero aprender com Jonas e também quero entender que você também nessa noite está aprendendo com o Senhor. Quantos vieram aqui para clamar ao Senhor? Quantos precisam clamar ao Senhor? Aleluia. Será que você pode fazer isso então? Senhor, fala: Senhor, eu estou aqui, ó. Aleluia. Eu vim, Senhor, estou aqui. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, Deus envia o peixe, um grande peixe, para que pudesse engolir, né, Jonas. E sempre eu ouvi dizer que o peixe aqui era produto de castigo de Deus. Que Deus estava assim castigando o profeta porque ele tinha tomado uma decisão errada. E essa decisão, ela tinha uma consequência muito grande, porque desobedecer a Deus é mesmo uma coisa de você se considerar louco, um médico atestar que você não tem controle sobre as suas faculdades mentais. Mas eu, olhando para o texto, eu entendo que o grande peixe que o Senhor enviou para que pudesse engolir Jonas era uma oportunidade. Repita comigo assim: uma oportunidade. Melhora essa frase, fala: Senhor, eu só preciso de uma oportunidade de refazer, Senhor, o meu caminho. A Bíblia diz que o grande peixe, agora Jonas está dentro dele. E quando nós lemos o versículo 2, que diz que ele gritou lá dentro da barriga desse grande peixe, nesse inferno, né? Segundo a sua própria convicção do texto.
A Bíblia diz que Jonas está clamando agora onde ninguém gostaria de ter a oportunidade de clamar. Quem gostaria de clamar dentro de um peixe? Quem gostaria de clamar dentro de uma fornalha? Quem gostaria de clamar dentro da cova dos leões? Quem gostaria? Quem gostaria de clamar preso, assim como Paulo e Silas? Quem gostaria? Ninguém gostaria. Mas a Bíblia diz que Deus deu essa oportunidade para poder ensinar e para poder tratar a vida de Jonas. Ah, se não fosse o peixe, porque o grande peixe aqui não tem o intuito de matar o profeta Jonas, sim de prepará-lo e preparar ele para o seu grande chamado, para a sua missão. Sabe o que eu entendo aqui com esse texto? Se não tivesse um grande peixe na vida de Jonas, ele não clamaria. Se não tivesse uma dificuldade na sua saúde, você não clamaria. Se a porta não se fechasse, a porta de emprego, você não clamaria. É por isso que Deus muitas vezes envia a prova. Deus nos coloca em situações que Ele sabe muito bem que de nós haverá um verdadeiro clamor dentro da nossa alma, porque a angústia muitas vezes das batalhas espirituais vividas, elas são muito intensas, muito fortes. Então muitas vezes Deus conhece, ou todas as vezes Deus conhece, e sabe que se não tiver peleja, não tiver dificuldade, a igreja não clama. Será que tem alguém aqui nessa noite? Quanto tempo você não levanta um clamor? Quanto tempo você não ora pela sua família? Quanto tempo você não ora pela sua própria vida? Ah, mas se a dificuldade bater na porta, se a iminência da enfermidade bater na porta, nós dobramos os nossos joelhos, nós começamos a fazer campanha, nós clamamos aquele que pode resolver todas as coisas. Eu gostaria muito que você entendesse nessa noite, o grande peixe, ou a dificuldade, ou a prova não é castigo de Deus, é Deus te levando para perto do propósito, para que você venha buscar Ele, para que você venha buscar o Senhor em adoração e oração. Quando está tudo bem, a gente não ora, né, irmão? Será que eu estou falando alguma loucura? Quando as coisas vão bem, a gente até esquece de oração. Aleluia. E quando a prova vem, muitas vezes nós falamos assim: ah, Deus castigou fulano. Muitas vezes a nossa análise é essa: ah, Deus pesou a sua mão. Mas muitas vezes o grande peixe é a única maneira para Deus te trazer para perto, para que você entenda que Ele quer um relacionamento contigo. Não importa o nível, o tamanho que você chegou. Não importa o quanto tempo você tem na presença do Senhor. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não ora? Não precisa levantar suas mãos. Mas há quanto tempo você não ora? E Jonas é esse homem. Deus não queria matar o profeta, porque se Deus quisesse matar o profeta, Deus teria matado ele, deixado ele morrer quando ele foi lançado ao mar. Aprenda uma coisa: a prova que você está vivendo não é para te matar. Porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembra de quantos livramentos o Senhor já nos deu? Lembra de quantas provas nós já passamos e chegamos até aqui? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Não espere o dia da angústia bater à tua porta. Não espere o dia da dor bater na tua porta. Não espere o dia da calamidade bater na tua porta. É tempo de clamar ao Senhor, irmãos.
É tempo de levantarmos as nossas vozes e dizer: Senhor, eu já levanto um clamor nessa noite só para te agradecer. Porque comigo vai tudo bem, com meu marido vai tudo bem, com a minha casa vai tudo bem com a minha família. Mas eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que continue com as tuas mãos, para que permaneça bem. Sabe por quê, querido? Nós temos o costume de orar no meio da batalha. E Deus nessa noite nos trouxe aqui, nesse lugar, para nos despertar para isso. Nós não precisamos esperar o dia mau bater a porta. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor, que tem autoridade diante de Deus, e que quando abre a tua boca o inferno estremece, para dizer que na sua casa não vai chegar a morte de maneira equivocada, de maneira que o inimigo arme o laço para poder te atingir. Não, 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 a porta não vai se fechar, se Deus assim não quiser. Ninguém vai te parar, ninguém vai paralisar a sua história, se Deus assim não encerrar. Mas desperta, igreja, você que está aqui nessa noite, nesse lugar. As pessoas dizem que o mundo não é um morango, não é isso? Essa é a frase que está rolando aí. Ser cristão não é um morango, querido. Nós temos a marca de Cristo em nós. E tendo a marca de Cristo em nós, querido, nós temos unção, nós temos graça de Deus, nós temos o poder de Deus. Então, o poder da oração acabou tirando Jonas de dentro da barriga desse grande peixe, das entranhas desse peixe, onde ele mesmo vai identificar como um lugar, como um inferno. Mas quando Jonas clama na barriga desse peixe, Jonas não escuta, ou Jonas não percebe o que está acontecendo fora. Sabe por que é tão difícil para nós, muitos de nós, orarmos? Porque quando nós oramos aqui, e palavras vão fluindo de dentro de nós não sabemos o que está acontecendo fora. E muitas vezes, nós paralisamos em meio à negativa ou à espera de um propósito, muitas vezes, que nós julgamos por ser urgente. E Jonas está clamando na barriga do peixe. Mas o peixe, querido, ele não fica parado na água. O peixe está em movimento. Enquanto Jonas está clamando, o peixe também está trabalhando. Enquanto Jonas está clamando, o peixe está levando ele para perto do propósito do Senhor. O propósito do Senhor naquele momento era para que Jonas fosse vomitado na praia ou na areia. Tanto que o texto vai dizer o seguinte: olha, o Senhor falou com o peixe e vomitou Jonas na areia. Por que será que Deus não falou com Jonas? Assim é a oração, querido. Você está orando aqui e Deus está trabalhando lá. Você está orando aqui e Deus está movimentando as águas lá. Muitas vezes você está orando aqui e parece que não está acontecendo nada, mas Deus está trazendo resposta na margem da praia para glorificar o seu nome. Porque nós estamos aqui, querido, ó, os nossos pés estão firmados aqui, mas a nossa oração, querido, ela move o ambiente, não só onde nós estamos, mas leva também aquela súplica ou aquele clamor ao Senhor, para que nós possamos receber do Senhor aquilo que muitas vezes os nossos olhos são capazes de mensurar ou imaginar. Você está orando aqui, mas Deus está trabalhando lá. Enquanto eu estou orando aqui, Deus está falando com o meu irmão lá. Enquanto eu estou orando aqui, Deus está abrindo a porta lá. Porque o peixe, querido, o peixe, o que ele faz na água? Ajuda aí, igreja. O que o peixe faz na água? Nada. Ele só cumpre o propósito do Senhor. Aleluia. Então, enquanto Jonas está orando, ou enquanto a igreja do quilômetro 54 está orando, pode ser que os seus olhos não estejam vendo nada.
Não é assim? Enquanto nós estamos orando aqui, parece que nada está acontecendo. Parece que nós estamos vivendo aqui, parece que as nossas orações não estão passando desse telhado. Mas as nossas orações, querido, elas têm o poder de romper esse telhado aqui e chegar até o trono de glória, até o trono da glória do Senhor. Enquanto nós oramos aqui, enquanto Jonas clamava dentro de um problema para ele, o peixe, dentro de uma confusão, uma desobediência, o Senhor já trabalhava em seu favor. Será que nessa noite essa palavra alcança o coração de alguém? Mesmo se você não estiver vendo nada, mesmo se você não estiver vendo nada, saiba que Deus está trabalhando. Tem um aleluia para essa palavra, mesmo que você não esteja vendo nada. Continue clamando. O peixe não é para te matar, o peixe não é castigo, o peixe é simplesmente para te dar e me dar uma oportunidade de voltar para o propósito, de voltar para perto de Deus. Existem lugares, queridos, existem momentos da vida que a gente está num profundo, quem sabe depressão, quem sabe momentos de grande angústia, e que nós pensamos que a única saída é tirar a nossa própria vida. Estou falando de algo real, algo que muitas pessoas já passaram por isso. Mas por mais que você esteja, quem sabe, num lugar muito ruim, ou você esteja vivendo uma situação muito adversa, quem sabe pessoas têm perseguido você, quem sabe pessoas têm tentado paralisar a tua história, pessoas têm tentado anular você. Quem sabe você está numa zona de expulsão, no lugar onde você já não vê mais solução. Eu quero dizer algo para você nessa noite. É nesse lugar onde você está, que Deus vai responder a sua oração. Vai ser através da sua oração. Não vai ser através da sua reclamação. Não vai ser através das suas murmúrias. Não vai ser através dos seus lamentos. Ah, Senhor, como eu sou tão coitadinha. Senhor, como eu sou tão pequena. Como eu sou o menor da casa do meu pai. Não, é através do clamor. É através da intercessão. É através da busca. Tu lembra de Ana? Quem lembra de Ana? Todos aqui lembram. Ana estava passando por um momento de grande vergonha. Porque Ana não tinha filhos, e quem tinha filhos? Penina. E Penina todos os dias vinha tentar humilhar, vinha tentar fazer com que ela fosse menosprezada. Mas Ana tinha um desejo muito grande, assim como você, de estar no templo, de estar na casa do Senhor. Mesmo os dias se passando e ela não vendo nada, mas ela continuava orando ao Senhor. Que lição linda, que coisa maravilhosa. Ana era uma mulher que orava incessantemente, fervorosamente pelo seu milagre, até que um dia o Senhor, aquele mesmo que cerrou a sua madre, porque Ana, ela não gerava, não era porque Deus não amava, Deus tinha um plano, um propósito, Deus tinha cerrado a sua madre, até que um dia ela recebe uma palavra, e Deus abre a sua madre, e ela começa a gerar. Quem sabe, se nós fôssemos buscar pessoas, nos dias de hoje, como Ana, nós teríamos, quem sabe, algumas dificuldades de achar, porque quem sabe, pessoas que na primeira tentativa, ela vai continuar com seu ânimo alegre. Ah, Senhor, eu comecei um propósito de oração hoje e creio que o Senhor é soberano e vai me abençoar. Mas de maneira que os dias vão passando, de maneira que os anos vão passando, muitas vezes nós não acreditamos mais naquele que faz todas as coisas para o louvor e para a glória do teu nome. É por isso que eu amo esse texto. Eu amo porque Ana gerou algo que passou pelo teste do tempo. Ana não gerou algo que
foi se esvaindo como a sua mão, como fosse água que tentasse segurar com as suas mãos. Não, Ana gerou um profeta, porque Ana acreditava que uma hora dela ia chegar. E você também precisa crer que a sua hora vai chegar, que aquilo que há de vir virá e não tardará. O nome do Senhor será glorificado. Quem sabe está demorando, é porque está passando pelo teste do tempo. Está passando pelo teste do tempo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele vai glorificar o seu nome. Lembra de Daniel? Daniel orava na Babilônia. Um decreto lá dentro da Babilônia que ninguém podia orar, a não ser ao rei. Só podia exaltar ao rei. Ficaram sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele virava o seu rosto para a janela lá de Jerusalém, dobrava o seu joelho e clamava ao Senhor: ah, Senhor, tomara que a sua igreja, diante de decretos, diante de perseguição, seja como Daniel, que não se rende, não se prostra, mesmo estando em Babilônia, mas que ora ao Senhor, que reconhece o Deus do Senhor dos céus, aquele que era poderoso e que é, aquele que ainda há de vir para buscar a sua igreja, mesmo debaixo de decreto. Nós precisamos ser uma igreja como Daniel, uma igreja que ora mesmo estando em Babilônia. Nós precisamos ser uma igreja como a igreja que estava presa lá, Paulo e Silas presos na prisão. Eles estavam encarcerados no cárcere interior, mas de repente a Bíblia fala que perto da meia-noite, Jonas estava na barriga do peixe. Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles tinham uma coisa em comum, pastor Luciano, pastor Julimar, presbítero Dalmi, evangelista Djalma, evangelista Diego, pastor André. Eles tinham uma coisa em comum, eles faziam a mesma coisa, eles oravam, eles buscavam a Deus em oração. Eles não tinham na sua vida a preguiça de dizer: ora por mim, Paulo, ora por mim, Silas. Não, eles levantaram a sua voz, e a Bíblia diz que a porta da cadeia se abriu perto da meia-noite, através do louvor e da intercessão. Há um poder extraordinário na oração, querido. Eu sei que se eu perguntasse a você nessa noite, certamente você teria muitos testemunhos para poder nos contar sobre aquilo que o Senhor já fez contigo em oração. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, o Senhor me aceitou aqui. Eu recebi a ajuda de 2 amigos aqui, que seguraram na minha mão. E eu olhava para eles assim. Quem é mais antigo aí sabe, né? Vou falar o nome deles. Um é o Frank e o outro é o pastor Evandro. Eu ficava olhando para eles e eu falava assim: meu Deus, que coisa linda esses irmãos orando. Que sabe, você que vê o Frank hoje assim, meio distante, você não conhece o grande homem de Deus que é esse rapaz. Quem conhece o Frank aqui? Hoje você vê, quem sabe, ele passar aqui pelas ruas. E quando eu cheguei aqui, Deus me presenteou, Deus me apresentou 2 amigos de Deus. Já foi apresentado aos amigos de Deus? Quem já foi apresentado a algum amigo de Deus? Amigos de Deus marcam as nossas vidas, amém? E eu fui apresentado a esses 2 amigos que seguraram em minhas mãos, bem forte. E eu também segurei nas mãos deles bem forte, de maneira que nem eles saltavam e nem eu. E eu falei: Senhor, é isso que eu quero. Homens de oração, homens que amam a palavra. E eu dou esse conselho para você nessa noite. Eu sei que o Senhor, Ele é aquele que era, Ele nunca vai mudar com nossas vidas, porque Ele é fiel. Mas será que você pode olhar para o lado aí para alguém? Você pode olhar para o lado e falar assim: ó,
Deus me apresentou a você. Vamos andar junto? Você pode, não, fala com convicção. Eu não quero constranger você. Olha aqui que lindo, pastor Luciano, pastora Alessandra. Fala, irmão, eu preciso andar junto com você. O dia que a minha fé estiver esmorecendo, Marcinho, eu preciso andar com você, Marcinho. Paulo, eu preciso andar com você. Aleluia. Jonas se perdeu por um momento, mas Deus quis trazer ele para dentro do propósito novamente. Porque Jonas tinha uma missão para cumprir. Deus tinha um propósito para Jonas. Mesmo que dentro do processo, pastor Julimar, ele se assustou, ele não obedeceu, mas Deus não desistiu dele. Deus falou assim: você é meu. Aleluia. Volte a orar, volte a cantar, volte a pregar. Fale para alguém nessa noite: eu vou te ajudar, irmãos. Eu vou te ajudar em nome de Jesus. Quando você estiver cantando, eu vou cantar junto com você. Oh, glória. Quando você estiver orando, você já viu alguém que quando começa a orar assim, ele perde a noção do tempo? Orar para ele não é nenhum peso, não é dificultoso, porque quando ele entra nesses rios da oração, é tão prazeroso você falar com Deus. É tão bom quando você entende que, mesmo se você estiver em Babilônia, mesmo que você estiver num lugar que, segundo o decreto, não pode orar, você saber que existe um Deus no céu, que mesmo que os homens tentarem calar a sua boca, Ele continua ouvindo a sua voz. Mesmo que os homens tentarem contra a sua própria vida, te lançando, quem sabe, numa cova dos leões, no outro dia, Deus vai incomodar o rei, para poder ir lá naquele mesmo lugar e dizer: Daniel, você está vivo, Daniel? E glorificar a Deus por aquilo que Deus fez através da vida de Daniel, e reconhecer que o Deus de Daniel, Ele livra, Ele salva, e o nome do Senhor é glorificado. Daqui a pouco nós vamos orar um pouquinho. O que é orar, querido? Orar é falar com Deus. Orar é você não se importar com quem está do seu lado. Geralmente é assim, né? Quando alguém está orando com a voz alta do nosso lado, geralmente nós paramos e ficamos escutando alguém orar. Que é bonito ouvir uma oração, não é bonito? E Deus, querido, Ele não rejeita a oração. Você pode ter orado hoje pela manhã, mas Ele não rejeita a oração. Porque, como diz a canção, né? Oração é alimento. Muitas das nossas lutas, das nossas guerras, ela está pautada ou baseada no poder da oração. Volte a orar, querido. Volte a falar com o teu pai, que te escuta em secreto, te escuta também publicamente. Jonas estava orando dentro do ventre, mas Deus estava movendo todo um ambiente, como está movendo aqui agora. Eu estou vendo que a igreja está... Vocês estão olhando para mim, realmente vocês estão prestando atenção na pregação. O que Jonas estava fazendo dentro, estava movendo fora. Então muitas vezes eu entendo que quando nós oramos, nós clamamos a Deus. Nós não sabemos, tá? A Bíblia fala que nós não sabemos orar, mas é com gemidos. Muitas vezes é na angústia mesmo, como Jonas orou aqui. É na angústia, na dificuldade. É quando nós falamos que nós não temos palavras. Senhor, nós não temos palavras para poder falar contigo. E quando você vê,
Quando você percebe, Camille, diaconisa Camille, quando você percebe, você já está rendida aos pés do Senhor. Quando a oração, ela é uma oração humilde, sincera, Deus, Ele para lá de cima para poder ouvir aquilo que você tem para dizer. E nessa noite eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Ou ficar sentado, tá? Nós vamos orar um pouquinho. Queria chamar a Rogéria aqui. Perdão, olha para cá. Você vai ficar do jeito que você quiser. Quem quiser ficar sentado, fique sentado. Tá bom? E nós vamos orar um pouquinho. Deus ainda quer ouvir o seu povo. Não sei se de joelhos, não sei se em pé, não sei se de mãos dadas com alguém. Aleluia. Não sei. Sinceramente eu não sei. Eu só gostaria que nesse momento agora, a sua atenção fosse toda para Deus. Você não falasse com quem está do teu lado. Amém? Você pode fazer isso nesse momento?